ter uma ação verdadeiramente reparadora sobre as funções embaraçadas ou sobre os tecidos destruídos. Ainda mais, quando essa força, obedecendo às leis imutáveis que a dirigem e impelem, se põe, por si mesma, a caminho na direção do ponto atacado, não acontece muitas vezes este fato singular, que, enganando-se acerca dos efeitos dessas migrações salutares, o clínico mal inspirado susta, imprudentemente, essa reação vital benéfica, recalca-a, anula por uma medicação violenta ou adormeça pelos venenos anestésicos. Em outras palavras, imbuído de falsos princípios, sempre por demais impaciente, não dando importância às ações dinâmicas e às reações naturais, ignorando as leis da vida, o médico da escola oficial adianta ou embaraça a evolução vital. E que faz, por seu lado, o magnetismo? Concedendo à natureza a parte de perspicácia e sabedoria que lhe cabe, evita cuidadosamente trazer algum obstáculo à sua ação preponderante, ao contrário, favorece, impulsiona em sua marcha reacional equilibrante, e, evitando cuidadosamente qualquer ato provocado, limita-se a sustentar e ajudar, com toda a sua energia dinâmica e potência radiante os esforços da vitalidade, em suas tendências para o equilíbrio. Foi o que se deu no caso da senhora B, a que acima referimos, e é provável que, se tivesse agido por meio dos reativos poderosos, que ordinariamente são empregados nesse gênero de febre, ter-se-ia determinado uma revolução capaz de acarretar um epílogo fatal. Capítulo 7. O magnetismo e a evolução espiritualista. Da necessidade de estabelecer-se uma linha de demarcação bem distinta entre os fenômenos psíquicos e físicos do magnetismo, e entre o mesmerismo e aquilo a que se chama magia do magnetismo. Abusos, interpretações errôneas e confusões lamentáveis em detrimento do progresso e da verdade. F. Sarcey, Dupuy e Durand de Gross, Emile Gautier, Albert Robin, Brown, Genault, Daudel, Baraduc, Maurice de Fleury. O pensamento moderno evolve sensivelmente para uma filosofia neo-espiritualista. O mesmerismo, resumo quintessencial de todas as forças terapêuticas, é chamado, pelo estudo de suas aplicações, a favorecer a evolução espiritualista que, em medicina, tende a substituir, por uma luminosa síntese dinâmica, a obscura tradição orgânica materialista. A obra de vulgarização e os que a favorecem, os senhores. Padre de Messas, Camille Flammarion. Revue encyclopédique, Voltaire, Petit médecin des familles, Matin, Presse, Journal d'hygiène, Progrès de la Côte d'Or. Jornal de La Santé, O Figaro. Eis-nos chegados ao termo da tarefa o que nos impusemos. Emitimos uma hipótese e apresentamos fatos. Uma hipótese, qualquer que ela seja, é sempre mais ou menos contestável. Não temos, portanto, a pretensão de impor a que desenvolvemos e limitamo-nos muito simplesmente a submetê-la à apreciação dos que, como nós, sinceramente se dedicaram à investigação da verdade. Cremos na necessidade de uma hipótese, a fim de concatenar os fatos entre si e facilitar a sua interpretação, mas apressamo-nos a acrescentar que, inimigos de toda sistematização exagerada, estamos com Plínio, quando diz que a estrada é longa pelos preceitos e curta pelo exemplo. Convencidos, pois, que a prática conduz mais depressa ao resultado do que a teoria, aplicamo-nos à multiplicação dos exemplos, e é sobre fatos numerosos que as nossas teorias se apoiam. Teorias e fatos permitiram-nos estabelecer uma linha de demarcação muito sensível, entre os fenômenos físicos e os fenômenos psíquicos. Empenhamo-nos para que sobre este ponto não ficasse nenhuma confusão nos espíritos. Importava estabelecer claramente que existe um magnetismo puramente físico, agente natural da reconstituição vital, possuindo no mais alto grau de forças antagônicas das correntes,
empenhamo-nos por demonstrar que esse magnetismo difere essencialmente daquele que costumam apresentar, julgar e apreciar sob a forma ambígua e as falazes aparências do hipnotismo, do sonambulismo e da fascinação sugestiva. Desses fenômenos singulares, que se prendem às questões mais perturbadoras da consciência e do livre-arbítrio, chamou-se-lhes com justa razão a magia do magnetismo, fez-se, digamo-lo, o mais revoltante abuso, não somente nos palcos e nos gabinetes secretos de alguns charlatães desclassificados, que da credulidade pública fazem divertimento habitual, como ainda em recintos científicos onde a ciência tinha o dever de dar o exemplo de uma sábia e prudente reserva. Foi devido a esses abusos que o magnetismo, desconhecido, temido por uns, desprezado por outros, encontrou em todos os tempos tão mau acolhimento por parte dos espíritos sérios, e que a consoladora solução fisiológica que lhe encerra conservar-se ainda, durante muito tempo, ignorada de muitos. A cada momento, escritores importantes, vítimas do estado de confusão reinante nos diferentes meios em que se trata do magnetismo, confusão que pode ser atribuída à ignorância em que ainda se está da natureza íntima desses fenômenos, englobam de boa fé, sob a mesma rubrica, aquilo que se relaciona com o magnetismo e o que é do domínio da prestidigitação, fazendo, em detrimento da ciência, um amálgama estranho das coisas mais disparatadas. Assim é, por exemplo, que, recentemente, um dos nossos eminentes colegas, o Sr. Sarcey, cujo talento como crítico literário é incontestável, julgou dever sair da sua competência habitual para decidir uma questão de magnetismo no Petit Journal. A simples afirmação de um prestidigitador bem conhecido, o Sr. Rainali, que segundo parece, exibir o truque de certas mistificações teatrais de que fora outrora principal ator, o Sr. Sarcey, imprudentemente abalançou-se a assinalar todos os magnetizadores à vindita pública, tratando-os de embusteiros, como se eles fossem cúmplices das sortes engenhosas descritas pelo Sr. Rainali, naturalmente para ganhar alguma notoriedade de escamoteador. Não há nem pode haver, entre o que foi descrito pelo Sr. Rainali e o magnetismo, nenhuma analogia. Eis aí, entretanto, como se formam os preconceitos, e de que modo se propagam os erros. Pode-se apostar aos numerosos leitores do Petit Journal que leram o artigo do Sr. Sarcey o que pensam acerca do magnetismo. Eles, lembrando-se da palavra autorizada de um dos redatores mais competentes dessa folha eminentemente popular, responderão: o magnetismo é uma farsa em que entram em jogo apenas o mistificador e os tolos, ou ainda, no magnetismo há dois mistificadores, o magnetizador e o magnetizado. Assim caminha o mundo. O homem de bem, que, em detrimento de seus interesses mais caros, começa a luta contra a ignorância das massas e esforça-se em proveito de todos por tornar patente uma verdade útil, não somente encontra a cada passo as resistências mais formidáveis que lhe opõem os preconceitos científicos, mas também vê erguer-se diante de si uma multidão de opiniões contraditórias, falsas apreciações, juízos errôneos, que por indiferença, ignorância ou leviandade, são semeados pelos jornalistas que têm a missão de esclarecer o povo. Felizmente, ao lado desses escritores que assim falseiam inconscientemente o admirável instrumento da vulgarização popular, erguem-se, de longe em longe, para palmilhar o caminho do progresso, algumas raras inteligências de escola, homens sérios, isentos de preconceitos, que se empenham em conduzir os espíritos transviados ao verdadeiro sentido das coisas. Assim, enquanto o Sr. Sarcey propaga, do alto da tribuna que ocupa no Petit Journal, este erro à multidão: não acrediteis no magnetismo. Um médico da faculdade, correndo o risco de tornar-se ridículo aos olhos dos seus clientes e dos próprios colegas, o Sr. Dr. Dupuy, 7 não hesita, no jornal do Sr. Drummond,
em prestar pública homenagem à verdade. Acredito, diz ele, na ação terapêutica do magnetismo. Em grande número de enfermidades, mas particularmente nas perturbações funcionais que dependem do sistema nervoso, o magnetismo tem sido empregado com bom êxito, e poderia ser ainda muito mais, se fosse utilizado por homens que estivessem ao corrente da ciência fisiológica. Infelizmente, pondo de parte algumas individualidades distintas, o magnetismo animal foi sempre confiado às mãos dos empíricos. Entretanto, sua potência em certos casos é tal, que é capaz não somente de operar certas curas, mas ainda de produzir faculdades novas. A tradição atribui a descoberta do magnetismo ao alemão Mesmer, mas a medicina magnética já era conhecida de Paracelso, de Glossenius, de Van Helmont, de Robert Fludd e de muitos outros médicos da Idade Média. A influência que um homem pode exercer sobre o corpo de outro homem, quer por meio da aplicação das mãos, quer por movimentos chamados passes, acha-se inteiramente descrita na obra de Acutismo Orbis de Coelius Aurelianus, isto é, já no segundo século de nossa era. Por que razão esta grande questão de fisiologia humana conservou-se na sombra e foi profundamente desdenhada pelos médicos do século XIX? De que maneira explicar o silêncio das academias, quando a realidade dos efeitos foi reconhecida por uma comissão de sábios, tais como Lavoisier, Franklin, Bailey, de Jussieu? A causa está no positivismo filosófico sob o qual se disfarça um estúpido materialismo. É a ele que se deve atribuir isso, porque só ele reina despoticamente há mais de um século em nossos institutos, na universidade, em nossas escolas. Já o Dr. Durand de Gross, a quem consagramos mais adiante uma notícia biográfica detalhada, e que desde 1855 demonstrava de maneira notável, no seu livro sobre o electrodinamismo vital, as relações filosóficas do espírito e da matéria, baseadas numa exposição nova do funcionamento nervoso e sobre experiências concludentes, se exprimia deste modo acerca das virtudes curativas do magnetismo. Pela natureza transcendente e incomparável das forças que emprega, o mesmerismo apresenta-se inteiramente excepcional na série dos métodos médicos de ordem física. Ocupa aí, verdadeiramente, o que na terminologia foureriana se chama ordem pivotal. Efetivamente, o agente mesmérico, que outra coisa não é senão eletricidade vital, desprendendo-se do corpo, quer por emancipação espontânea, quer por expulsão radiante da vontade, reúne a todos os caracteres vitais, todas as atribuições vitais, em virtude de suas propriedades gerais, e de maneira tal, que por si mesmo se difunde. Ele atua como força vital, e não há agente cuja ação seja tão poderosa e tão extensa, porque sua potência vem juntar-se à da vitalidade, com a qual ele é homogêneo, e aumentar desse modo a virtude pela qual todo alimento nutre e todo medicamento cura. Submetido à elaboração do pensamento, pode ser impregnado à vontade de todas as propriedades distribuídas aos diferentes corpos, e ainda aqui, estas forças especificadas podem ser encaradas como produto mesmérico de uma ideia que se fixasse na essência das substâncias e perpetuando-se com elas como um sucedâneo preparado pela natureza, para proceder os esforços criadores da alma humana e conduzir a sua atividade medicatriz. O mesmerismo é, deste modo, o resumo quintessencial de todas as potências terapêuticas, exploradas pelos diferentes métodos medicais pertencentes ao sistema das impressões físicas. Entre as apreciações dadas sobre o magnetismo por esses homens do ofício, por esses sábios de alta competência, a opinião levianamente formulada, que há pouco citamos, há grande distância. O magnetismo já não é simples artimanha entre mistificadores e mistificados. É uma das forças mais admiráveis da natureza, capaz não somente de operar curas, como ainda de produzir faculdades novas. É, no dizer do Dr. Durand de Gross,
o resumo quintessencial de todas as potências terapêuticas da natureza. Sob esse aspecto, o magnetismo aparece-nos então como devendo favorecer o movimento espiritualista que tende, dia a dia, e cada vez mais, a vencer o positivismo filosófico e a substituir as obscuras tradições materialistas da medicina organicista pelas luminosas concepções de um dinamismo vital, novo. É incontestável que uma evolução se prepara, um movimento se opera, e esse movimento se efetua no próprio seio das nossas academias. Assistimos, diz Émile Gautier no Figaro, a um fenômeno estranho. O eixo da humana intelectualidade se desloca. O pensamento moderno, que ainda ontem, eivado de extraordinário realismo, proscrevia sistematicamente o ideal de suas especulações e entendia só dar importância ao que se apalpa, se mede ou se pesa. O pensamento moderno tende visivelmente a espiritualizar-se. Do mesmo modo que caça ferida, que fácil investida, ele volta em grandes voos às esferas etéreas onde por tanto tempo pairou. Não há, por assim dizer, um só ramo da atividade cerebral que, pouco ou muito, não traga na hora presente o vestígio desta mudança inesperada. O movimento acabou por ganhar as ciências, compreendendo-se nelas até a medicina, a mais concreta de todas, e que outrora, por não haver encontrado a alma sob o escalpelo, produzir irreconciliável materialismo, foi o professor Albert Robin, um dos espíritos mais penetrantes da faculdade, que se encarregou, em pleno cenáculo acadêmico, de dar o primeiro passo. O Sr. Robin acaba efetivamente de fazer à academia uma comunicação, que aniquila as ideias adquiridas, contrariamente à opinião da escola. Ele declara que uma enfermidade não está, como geralmente se julga, necessariamente ligada a uma lesão material, porém, que qualquer perturbação mórbida é essencialmente, antes de tudo, de ordem puramente dinâmica. Como tipo de sua demonstração, o Sr. Robin toma por exemplo de albuminúria fosfatúrica e propõe-se a estender mais tarde o seu raciocínio a todas as moléstias. Eis aí, de fato, uma tese que não é para afligir-nos, porque traz aos nossos trabalhos uma confirmação brilhante. Damo-nos por felizes em concordar com o Sr. Albert Robin sobre um assunto que nos empenhamos a elucidar desde muito tempo, acalentados pela esperança de que, rompendo com os preconceitos que embaraçam a ciência, conseguir-se-á, talvez, dilatar finalmente o campo dos intuitos que devem um dia iluminar a fisiologia do futuro. Outros já enveredaram por essa estrada do progresso e trouxeram ao dinamismo terapêutico a contribuição de seus ensaios e trabalhos. O Dr. Michael Brown, de Trieste, e o Dr. Garnaut provaram, com aplicações recentes, que se reconstituía a vitalidade das mucosas e restabelecia-se a nutrição dos tecidos por simples massagem vibratória. Estes senhores andaram mal apenas num sentido, foi, em nossa opinião, substituir a mão por um aparelho mecânico e privarem-se, assim, do elemento essencialmente vital que, com mais segurança, podia contribuir para a cura. O Sr. Dandel de Montpellier, partidário declarado do dinamismo, eleva ainda mais as suas vistas filosóficas, porque procura estabelecer sua doutrina médica na metafísica pura. Em sua síntese de l'Univers, procura demonstrar que o conhecimento da moléstia em si dos processos que cumpre pôr em prática para curar decorrem naturalmente das propriedades gerais do mundo e do encadeamento dos fenômenos no seio dos quais o homem realiza sua evolução vital. Um livro também muito interessante que com justiça foi apreciado no mundo científico é do Dr. Baraduc, La Force Vitale. O autor mostra-nos a vida, não como sendo o resultado do calor, da eletricidade, ou de qualquer função química, mas como dinamismo especial, dependendo ao mesmo tempo do movimento livre, da matéria primordial e da inteligência em sua harmoniosa adaptação aos estudos dinâmicos. O Dr. Baraduc, por um conjunto de experiências tão novas como curiosas,
conseguiu mesmo dar-nos uma fórmula biométrica do corpo fluídico vital. Poderíamos, as citações que acabamos de fazer, ajuntar ainda outras em maior números, acusando todas, claramente, reais tendências para esse vitalismo dinâmico, objeto outrora de tantos desdéns e que hoje é saudado como a aurora de uma renovação científica. Começa-se a entrever que a moléstia nem sempre tem como ponto de partida obrigatório um contágio ou uma lesão, mas é, ao contrário, o produto de uma depressão vital, de uma falta de equilíbrio, de resistência ou de tensão. Em qualquer estado mórbido, a vitalidade minorada, incapaz de resistir aos assaltos do exterior, deixa aparecer uma perturbação funcional, que por si mesma imprime uma degenerescência aos tecidos. O que era causa tornou-se efeito, e reciprocamente, as metamorfoses químicas não são mais que consequência da inervação perturbada e o sistema nervoso aparece ao mesmo tempo como instrumento regulador das ações vitais e como a ferramenta indispensável das reconstituições orgânicas. Então, diz o Dr. Maurício de Fleury o papel do médico consiste em aproveitar-se do período premonitor das moléstias para regularizar o funcionamento do sistema nervoso, de que dependem a força e a fadiga, o bom andamento ou a desordem de nossos órgãos, e este o lado verdadeiramente prático das novas aquisições científicas das quais o público pode tirar proveito. Desta maneira de explicar a moléstia a possibilidade de admitir a ação soberana do magnetismo, há apenas um passo, porque, no dia em que se estiver absolutamente convencido da influência exercida sobre o sistema nervoso pelas imposições, as insuflações e os passes, compreender-se-á finalmente toda a extensão da eficácia desse agente natural, por meio do qual se pode tão facilmente sustar e dominar desde o começo todos os movimentos de desnutrição, produzidos pelo enfraquecimento vital, sentir-se-á que se está, afinal, de posse de um meio universal de agir à vontade sobre o duplo batimento da vida, ativando ou moderando as correntes centrífuga e centrípeta. É a realização desse sonho que consagrei todos os esforços da minha vida. É o objetivo em que pessoalmente prossigo sem detença, e apesar dos numerosos obstáculos que se têm erguido no meu caminho para esta obra de vulgarização e propaganda, posso dizer que encontrei numerosos e preciosos concursos, que, facilitando singularmente a minha tarefa, arrancaram-me dos desfalecimentos inseparáveis de uma luta que tem por vezes seus abatimentos e suas amarguras. Quisera eu retribuir aqui, em pública homenagem, o meu tributo de reconhecimento a todos os que na sociedade, na magistratura, na corporação médica e na imprensa sustentaram-me com a sua animação e favoreceram as minhas tentativas de vulgarização. Mas receio, por uma vulgarização inoportuna, ferir certos escrúpulos, e, pois, limito-me a citar aqueles que por atos públicos me deram a certeza de que não temiam o grande dia, autorizando-me assim, implicitamente, a citá-los. Em primeiro lugar, entre esses, colocarei um homem profundamente estimado, cuja amizade me honra e que há 10 anos, de guarda ao reduto, não deixa passar uma ocasião de defender, pela pena e pela palavra, as ideias que nos são igualmente caras. É o reverendo P. de Meissas, que no Congresso Internacional Magnético de 1889, no Congresso Científico do Círculo Católico e em todas as reuniões privadas onde se apelou tantas vezes para o seu talento de orador, tomou corajosamente o encargo, apesar de suas vestes, para qualquer outro, teriam sido um obstáculo, da defesa do magnetismo e a tarefa de demonstrar todas as suas preciosas vantagens. Ainda ultimamente, numa conferência da Sociedade Empere, onde se lhe havia pedido para tomar a palavra, começava deste modo por uma eloquente profissão de fé, que dá a medida dos seus sentimentos elevados e da dedicação à causa do bem. Se me fiz padre, disse ele, é porque,
compenetrado profundamente das grandes verdades evangélicas que iluminam a religião com a sua luz brilhante, julguei poder nesse ministério, todo de caridade e dedicação, estar em posição de prestar melhor os meus serviços à humanidade que amo. Se me constituo hoje o defensor do magnetismo e tomo a palavra para vulgarizar suas admiráveis propriedades curativas, é porque, movido pelos mesmos sentimentos, cedo à necessidade de prestar uma homenagem à verdade e um serviço aos meus semelhantes. Esses nobres conceitos foram calorosamente aplaudidos. Sinto-me feliz em pagar aqui um tributo de reconhecimento ao denodado campeão de uma causa que foi o ponto de partida da amizade que nos une e que estreitou os nossos laços de afeição. Também há um que devo nomear, é Camille Flammarion, o vulgarizador simpático, esse filho querido da fama, que tão fraternalmente me prestou o apoio precioso da grande notoriedade que tão rapidamente conquistou pela elevação das suas vistas científicas e dos seus cativantes escritos. Eis a apreciação que ele faz acerca das minhas teorias, prefaciando um de meus livros. Sem entrar em longos detalhes, declaramos, com o Sr. Abouvier, que a medicina não é uma ciência que se acha em atraso relativamente ao progresso das ciências exatas e positivas. Não sabemos o que é a vida, confessemo-lo francamente. É talvez por aí que se devia começar. O estudo sério do magnetismo virá em nosso auxílio. Primeiramente, seria preciso desprender esse estudo de um grande número de exagerações, de puerilidades e de utilidades. A alquimia, desembaraçada do seu caráter oculto e do seu fantástico arsenal de feitiçaria, transformou-se na química. As maravilhas da física elétrica começaram pelas rãs de Galvani. Hoje o Sr. Abouvier fez-nos pressentir, pela exposição de suas teorias e pelas curas de que nos dá tão surpreendentes exemplos, que se pode restabelecer o equilíbrio das forças vitais, curar e prolongar a existência humana, atuando por uma vontade firme, perseverante e sustentada, por meio de passes magnéticos e de imposições de mãos, o conjunto da rede nervosa. Parece-me que os sábios dignos de tal título, os naturalistas, os físicos, os fisiologistas e principalmente os médicos, poderiam, sem quebra de dignidade, conceder a essas novas experiências uma atenção esclarecida e emancipada de qualquer ideia preconcebida. Grandes descobertas se esperam, pois nos achamos em face de horizontes inexplorados. Camille Flammarion. Devo também sincera homenagem de gratidão ao eminente diretor da Revue Encyclopédique, Sr. Georges Morel. Não só ele se dignou receber favoravelmente um resumo sintético das minhas ideias acerca do magnetismo, para essa revista, publicada pela livraria Larousse que, com justa nomeada, conserva-se à frente do movimento liberal que a caracteriza e honra o seu diretor, como fez aos seus leitores uma apresentação nos termos seguintes. A Revue Encyclopédique não corresponderia ao seu título e não preencheria o seu objetivo se limitasse a registrar as manifestações da ciência chamada oficial. Ao lado dos sábios que se acham empenhados na mesma vereda e poucos se afastam da linha tradicional, há espíritos independentes, mesmo audaciosos, que não temem fazer tábua rasa das ideias recebidas, para tentar novas hipóteses e reconstruir por completo, com os materiais do pensamento humano, sistemas novos. Julgamos que as opiniões desses trabalhadores isolados e convencidos não devem ser consideradas como quantidades desprezíveis. Todo sistema elaborado pacientemente, por um espírito sério e perseverante, encerra alguma verdade que merece exposta francamente e submetida a discussões. Eis porque acolhemos o estudo do Sr. Abouvier. Dynamisme et magnétisme. Deixando o leitor como o único juiz das ideias emitidas, garantindo, simplesmente, a boa-fé do autor e o seu ardente amor à verdade. Revue Encyclopédique, 1º setembro 1893. Tendo eu colocado sempre a sinceridade,
O amor do bem e o respeito à verdade acima do talento. Não podia desejar uma apresentação mais de acordo com os meus intuitos. Devo dizer, finalmente, que é esse, em geral, o juízo que se tem feito sobre os meus escritos, juízo cheio de benevolência para o autor, e que traz à sua obra um precioso estímulo. Pode-se, pelos extratos seguintes, julgar do que deixamos dito. Le Voltaire. 21 de fevereiro de 1893. Do livro do Sr. Bouvier emana um sentimento de altruísmo. O autor, incitando a magnetizar-nos uns aos outros, lembra estas palavras que parecem estar um pouco esquecidas: amai-vos uns aos outros. Le petit médecin des familles. 15 de abril de 1894. Neste século de cepticismo desbragado, sentimos-nos felizes encontrando em nosso caminho homens convencidos que consagram a uma causa sua inteligência, sua força e sua saúde. Do pequeno número destes espíritos dispõe o nosso amigo Bouvier, de quem apresentamos aos nossos leitores o último livro publicado sob o título Magnetismo Curativo. Dr. Marius Roland. Le Matin. 12 de fevereiro de 1893. Numa especialidade em que formigam os charlatães, o Sr. Bouvier tem sabido apresentar-se como homem de ciência, de consciência e de dedicação. Teve a feliz ideia de vulgarizar o seu método e observações, escrevendo um curso completo acerca do magnetismo, curso cuja leitura e estudo se impõem a qualquer pessoa preocupada com o grande problema da vida humana. La Presse. 2 pontos. Depois que sigo a evolução dos adeptos do magnetismo, só encontrei uma personalidade verdadeiramente séria, e que visa não deslumbrar os seus concidadãos, mas ser-lhes útil. Quero falar do Sr. Bouvier, antigo oficial de cavalaria, que unicamente por amor do próximo se ocupa da aplicação das forças magnéticas na cura das enfermidades. Camille Delaville. Le Journal d'Hygiène. 23 de fevereiro de 1893, órgão da Sociedade Française d'Hygiène, que sob a presidência do Dr. P. Abel, direção do seu zeloso secretário-geral Dr. de Pietra Santa, sustenta, há 20 anos, a bandeira do progresso em todos os ramos da ciência. Numa época em que o homem é sobrecarregado intelectualmente, não admira o papel importante que desempenham atualmente, na sua existência, as afecções das interessantes e ainda pouco conhecidas questões de psiquiatria que estão de acordo em encarar o sistema nervoso como o grande regulador do organismo. Efetivamente, a pesquisa dos meios próprios para lutar com eficácia contra a nevrose invasora, deve tentar os espíritos sérios, conhecendo a natureza do mal. Torna-se mais fácil combatê-lo, fazê-lo mesmo parar. Mas, cumpre confessá-lo, até o presente conservamo-nos quase que sem forças. Não é, pois, sem verdadeiro prazer que vemos surgir o magnetismo curativo, do Sr. Bouvier, cujo nome bem conhecido na imprensa científica é por si só uma garantia segura do valor de seus escritos. Dr. Moreau, de Tours. Le Progrès de la Côte d'Or. 6 de março de 1893. Depois de ter examinado o fenômeno sob todas as suas faces, o Sr. Bouvier eliminou com cuidado aquilo que precisamente mais seduziu até hoje, não somente a multidão ignorante, como ainda homens de valor incontestável, que se empenharam em encontrar nele a explicação da antiga magia, branca ou negra, necromancia, e até mesmo da feitiçaria, sonambulismo, catalepsia, êxtase, sugestão, automatismo inconsciente. Tudo isto é sem dúvida muito curioso, mas só muito indiretamente se filia à patologia racional. Ora, é desta, principalmente, que se ocupou o nosso autor. P.G. Brevet. Le Journal de la Santé, 12 de fevereiro de 1893, que sob a hábil direção do Sr. Marquis de Rossini, seu fundador, prossegue com tanto ardor e êxito merecido a sua obra de vulgarização científica e médica.
pouco sistemático por natureza, não há método que condenemos como falso. A medicina do Sr. Bouvier seria, em todo caso, 1000 vezes mais simples do que a nossa. Felicitamo-lo sem restrições, quanto à ordem que seguiu na exposição do seu método. Indica-nos, primeiramente, a maneira de curar, depois nos dá a explicação das curas admiráveis que se podem produzir. Não é para ele que se poderia exclamar: arranca-me primeiro do perigo, farás depois o teu discurso. Dr. J. B. Du Bois. O Fígaro, de 5 de setembro de 1887, consagra finalmente seu artigo de fundo ao magnetismo curativo. Extraímos dessa crônica documentária, devido à pena de um dos jornalistas mais estimados da imprensa parisiense, os trechos seguintes. Cremos na palavra do Sr. Bouvier, o magnetismo humano bastaria por si só para curar, sem medicamentos, sem regime, sem operações cirúrgicas, não somente moléstias nervosas, como ainda as outras, e isto simplesmente com auxílio de manejos, toques, fricções ligeiras, insuflações e outros processos igualmente simples. Esses passes poderão ser exercidos quer diretamente sobre a pele nua do indivíduo, quer através das roupas, ou indiretamente por intermédio de objetos inertes, previamente magnetizados pelo mesmo processo. Poderão mesmo atuar à distância. Qualquer pessoa poderá magnetizar com mais ou menos êxito, porque todos nós, enquanto vivemos, possuímos, em proporções variáveis, a força magnética, do mesmo modo que a força muscular, é uma simples questão de grau. É mesmo possível nos magnetizarmos, assim como se consegue sugestionar-nos, a automagnetização em simetria com a autossugestão. O Sr. Bouvier invoca casos autênticos, certificados pelos próprios doentes e que não deixam motivo de objeção aos sépticos mais intransigentes. Mostra assim ter curado cólicas hepáticas inveteradas, entorses supuradas, reumatismos articulares e paralisias rebeldes de que os médicos desesperavam, anemias agudas, um cancro. Citou-me datas, nomes, endereços, ofereceu-se para apresentar-me os indivíduos. Por isso que nada sabemos sobre a gênese e a natureza do magnetismo animal, segue-se que ele não existe. Que sabemos de extraordinário acerca do influxo nervoso, da força em si, da constituição íntima da matéria e do mecanismo do pensamento. Que sabemos de verdade sobre a essência da eletricidade, que, entretanto, está por toda parte, ao que parece, como o bom Deus do catecismo, e banha-nos, talvez, com seus eflúvios a toda hora e em todo lugar, intus et extra. O fluido magnético, para falar como Mesmer, a força neurica, para falar como o Dr. Baretti, no fundo não é, talvez, senão eletricidade animalizada e tornada transmissível e irradiável. Não é, talvez, senão uma manifestação particular dessas correntes elétricas invisíveis, que Edison sonha, dizem, captar e empregá-las. Tal é, em resumo, a opinião do Sr. Bouvier. A seus olhos, todo organismo vivo é uma espécie de condensador, que recolhe exteriormente as diversas vibrações que influenciam os corpos, digerindo-as por assim dizer, como o estômago digere os alimentos, levando-os ao mesmo denominador, transferindo-os em influxo nervoso e em força vital. Entre o ser vivo e o meio externo há um círculo incessante de eletricidade, e é desse fluxo e refluxo sem fim que deve resultar a vida. Se a troca se faz regularmente, sem perturbação, sem choques, tudo vai bem, eis a saúde. Se, pelo contrário, o equilíbrio chega a romper-se, eis a moléstia e a morte. Émile Gautier. Poderíamos multiplicar essas citações, mas alguns extratos, escolhidos entre tantos outros que acabamos de dar, bastam amplamente para mostrar de que maneira os homens de ciência, até os próprios médicos, acolhem hoje certos princípios fisiológicos que,
ainda há pouco, objeto da indiferença pública, não tinham probabilidades de vir à luz da publicidade senão para sucumbirem desde logo, sob os gracejos e invectivas com que se apraziam acumulá-los. É incontestável que sob o impulso de uma evolução nova, deu-se nestes últimos tempos um grande passo para essa filosofia neoespiritualista de que fala Émile Gautier. As apreciações benévolas que têm acolhido os meus esforços são sinal evidente deste fato, e só podem ser motivo de regozijo para os verdadeiros amigos do progresso. Não é tampouco por vaidade que transcrevemos aqui essas apreciações, é que elas são para nós o indício de movimento progressista e nos dão a esperança de ver, num futuro próximo, os caminhos da ciência desbravados, finalmente, dos preconceitos materialistas que os obstruem, abrir largamente suas defesas ao sol da verdade. O futuro da humanidade, a felicidade de todos, reside na maneira pela qual julgamos as coisas. A fisiologia e a medicina repousam exclusivamente na ideia que se pode fazer do fenômeno vital. Unamos, pois, os nossos votos e os nossos esforços para penetrar os segredos da natureza. Quanto melhor penetrarmos esses segredos, tanto mais seguramente afirmaremos neste mundo a nossa felicidade. Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Nota: feliz é aquele que pode conhecer as causas das coisas. Fim.